Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Yasmin Navega, eu faço parte da equipe de conteúdo aqui do Master OAB e eu tô aqui hoje para falar com vocês um pouquinho sobre por que escolher trabalho como disciplina de segunda fase do OAB. Primeiro, quero desejar parabéns a todo mundo que passou para a segunda fase, que acertou lá 40 ou mais pontos, descobriu isso no domingo, né, corrigindo a prova, naquela euforia, naquela animação, depois colocou a mão na cabeça e parou para pensar. Poxa vida, estou numa cilada, não era amor, era cilada, eu vou precisar estudar ainda para a segunda fase, mas não tem problema, tá? Para tudo, fica calmo, fica tranquilo, que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre por que estudar trabalho na segunda fase da OAB é legal, pode ser divertido, pode ser super inteligente, né? E por que fazer isso aqui no Master OAB? Então eu vou te falar todos os benefícios de ser um assinante do Master OAB e fazer a segunda fase aqui com a gente, quais são as vantagens, o que você ganharia, né, sendo um assinante, assinando o Master. Lembrando que a gente está com a promoção da Black Friday, então a gente já começa com promoção antes de sexta-feira. Então é a semana toda de promoção, tá, gente? Então quem quiser assinar lá no site, tem sim uma promoção, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, sobre os valores, essas coisas assim. Aqui embaixo também vai ficar aparecendo para vocês de vez em quando a logozinha da promo, caso vocês se interessem, queiram adquirir aí a segunda fase de Direito do Trabalho. Então a gente vai começar hoje, por que escolher trabalho como disciplina de segunda fase? Primeira coisa, você que ainda está na primeira fase, você que ainda vai estudar para a OAB, que você está confuso, não sabe qual disciplina escolher, ou então você já escolheu e a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, como é a prova, quais são as vantagens de ter feito segunda fase em Direito do Trabalho. Primeiro ponto, gente, que vocês precisam analisar antes de escolher qualquer disciplina de segunda fase, tá? Qualquer disciplina específica aí na sua segunda fase da OAB. Primeira coisa, você tem que fazer a seguinte pergunta: qual matéria eu tenho afinidade? Qual matéria eu me sinto mais confortável de estudar? Porque eu vi na faculdade, tive um professor super legal, eu tirei boas notas, durante a minha faculdade eu tive um aprendizado legal, eu estudei bastante essa matéria, eu sempre me tive confortável, então eu fiz um curso de Direito do Trabalho, então eu estou estudando para a primeira fase, gostei da disciplina, mandei bem nas questões, ou seja, não importa o motivo, mas você tem afinidade com a matéria? Aqui a gente está falando de Direito do Trabalho, mas pode ser qualquer outro tipo de matéria de segunda fase, qualquer disciplina de segunda fase. Ou você teve alguma experiência prática, então você fez um estágio que te ensinou algumas coisas relacionadas a Direito do Trabalho, você viu na prática como funciona, você teve que redigir uma peça. Então, assim, você tem esse tipo de afinidade? Você já se fez essa pergunta? Então, antes de você escolher a sua disciplina de segunda fase, porque às vezes a gente fica muito confuso e acredita muito no que as pessoas falam. Ah, o fulano falou que determinada matéria é mais fácil porque cai poucas peças. Gente, a quantidade de peças é mais ou menos a mesma em cada uma das disciplinas. O que diferencia é o tipo de afinidade, é o tipo de relação que você tem com a disciplina, aquela facilidade, tanto de estudar, tanto de entender, tanto você já teve alguma coisa prática, né? Já teve alguma relação, alguma experiência na prática que faz com que você entenda aquilo ali com mais facilidade. Então, assim, você tem que parar para pensar nisso e não no que as pessoas falam para você. Você precisa saber o que é bom para você na prática, né? Você precisa saber vivenciando isso. Se você teve algum tipo de vivência na faculdade, ou no estágio, ou trabalho, que seja. Bom, é isso que você precisa pensar. Tem afinidade? É isso que eu gosto? Afinal, você vai passar 2 meses aí, no mínimo, né, estudando para a sua segunda fase. Imagina se for uma matéria que você não conhece, você nunca viu, ou então você odeia, você só está fazendo porque alguém falou que tem maior índice de aprovação. Aí você começa a fazer, odeia, não gosta daquilo e vai carregado, né? Fazendo ali, estudando durante semanas e semanas aquele assunto e vai ser uma coisa muito ruim para você. Gente, então, primeiro ponto. Qual matéria eu tenho afinidade para você escolher a sua matéria de segunda fase, caso você seja um aluno que ainda não passou por isso, ou então você está na repescagem. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Se está na repescagem, você tem a opção de trocar a sua disciplina. Repescagem, vou até pegar minha colinha aqui, que eu coloquei qual é a data, vai de
20/11, né, a inscrição na repescagem vai de 20/11 até 17 horas do dia 27/11. Então, para quem vai fazer a repescagem, eu vou até colocar aqui no quadro, não sei se vai aparecer. É aqui que eu tenho que colocar? É aqui, né, Kleber? Repescagem do 23º exame vai do dia 20/11 até 27/11. Lembrando que é até 17 horas do dia 27/11. Então, oi? Tudo bem, até 17 horas do dia 27/11. Então, você tem para fazer isso até aí segunda-feira. Então, se você está na repescagem, ainda não sabe, não decidiu, se você escolheu alguma matéria no impulso, você quer trocar, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, tá? Então, pensou, você está na primeira fase, ainda vai escolher sua matéria? Qual a matéria que eu tenho afinidade? Segundo ponto, qual área eu desejo atuar profissionalmente? É outro ponto que você pode parar para pensar. Então, quando você tem algum estímulo nesse tipo, poxa, eu quero me formar, eu quero ser uma advogada trabalhista. Eu quero me formar, eu quero ser uma advogada criminalista. Bom, esse é um estímulo a mais para que você consiga encarar sua segunda fase com a maior leveza, né? Com uma preparação um pouco mais leve, um pouco mais focada, que você não tenha, como é que eu posso dizer, muitas dificuldades em estudar essa disciplina. Quanto mais fácil, quanto mais leve, quanto mais você gostar, quanto mais você já tiver experiência, quanto mais você tiver afinidade, você vai se sair melhor. É claro que eu não estou falando que você só vai fazer direito do trabalho, só faz direito do trabalho quem já quem já estagiou na área, quem já estagiou em órgão público que tem esse... Não, não é isso, tá? Não precisa fazer a disciplina só quem tem experiência ou só quem quer atuar, mas fica mais fácil. É mais fácil quando você já tem algum tipo de afinidade. Essa afinidade pode ser só teórica, pode ser afinidade com os livros, pode ser afinidade por um professor, facilidade em aprender da melhor forma a disciplina, tá? É isso que eu estou falando. Bom, além disso, gente, eu tenho que passar para vocês como é a prova de segunda fase da OAB em trabalho. Então, como é a prova da OAB em trabalho na segunda fase, né? Como é a prova de segunda fase em trabalho? Tem alguns pontos diferentes, o que pode ser positivo para que eu consiga, para que eu escolha essa disciplina, né? Bom, eu tenho afinidade, eu gosto da disciplina, eu estudo aquela disciplina bem, eu desenrolo bem, eu tenho um professor que me ensinou legal, então eu gosto do professor de determinado curso e eu quero fazer a segunda fase da OAB em trabalho. Yasmin, o que eu vou encontrar pela frente, o que eu vou ter pela frente? Primeiro ponto, os momentos processuais são claros, então a gente tem que pensar, tá? Que nesse primeiro momento, as peças que podem ser cobradas na sua segunda fase de direito do trabalho encontram 3 tipos, né? Que é a inicial, que é a contestação, que é a resposta do réu, e os recursos. Todas baseiam no mesmo estilo, todas as disciplinas de certa forma. Então, gente, o que vai mudar são as teses que vocês vão precisar estudar. Então, por isso que a gente fala que durante a prova, durante o caso prático em direito do trabalho, na prova de direito do trabalho, quando você vai identificar a peça, não existe muita dificuldade nisso. Eu não estou falando que não é super fácil, tá? Mas os momentos processuais são claros, então você consegue identificar de uma forma mais leve, de uma forma mais fácil, aquele caso prático durante a sua prova. Você consegue identificar aquele momento processual que faz com que você consiga saber qual é a peça. Bom, isso é uma contestação, isso é uma reclamação trabalhista, isso daqui é um recurso ordinário, isso daqui é uma ação consignatória. Então, você consegue identificar. E aqui, durante a nossa segunda fase, a gente trabalha muito isso, que é a verificação imediata de peça, para que você não pape mosca, né? Para que você consiga ir preparado para a sua prova, para que você pare e pense realmente, saiba identificar aquilo ali, aquele caso concreto. Então, os momentos processuais são claros. O que você precisa saber, o que pode se tornar um pouco mais complicado, são as teses que você precisa rebater durante a sua prova. São a parte do mérito, né? Então, isso é que durante a segunda fase de trabalho, em direito do trabalho, é o que se torna um complicador, mas que quando você estuda de forma estratégica, de forma inteligente, você vê todos os pontos, você consegue tirar de letra. Quando você vai calmo, você consegue raciocinar em cima daqueles pontos ali, você consegue fazer uma boa prova. Então, primeiro ponto, na segunda fase de direito do trabalho, momentos processuais
claros, mas que você consegue sim, na hora da sua prova, elaborar todas as teses, rebater todas as teses, falar todos os pontos que são importantes, tá? Nessa parte que diz relação ao mérito. E é isso que é cobrado. A FGV cobra muito isso, então os pontos são muito divididos em vários pontos que você precisa rebater. Então é isso que você vai precisar estudar mais durante essa segunda fase. Além de identificação de peça, que a gente vai trabalhar direto com vocês aqui, fazendo simulado, verificação imediata de peça, durante os nossos grupos, nossas atividades semanais. Certo? Segundo ponto da segunda fase, né, de vantagem em direito do trabalho, CLT. A CLT, ela contém a parte, né, de direito material e direito processual, a parte de direito do trabalho, a parte de processo do trabalho. É claro que você vai usar subsidiariamente o CPC, você vai utilizar também o CPC e algumas leis esparsas, tá, que você vai utilizar na hora da sua prova, mas o que eu quero dizer é o seguinte: em um só lugar você encontra vários assuntos, praticamente todos os assuntos, o resto você vai pincelar em leis pontuais ou no CPC. Então, assim, você consegue concentrar e levar um material organizado. Hoje em dia existem muitas CLTs que são organizadas, lembrando, organizadas e não comentadas, tá? Organizada quer dizer que ela coloca para você ali, faz as remissões, coloca súmula, OJ, tudo concentradinho para que você leve esse material para sua prova, leve um material para sua prova e consiga realmente tirar de letra. Isso é um ponto muito importante. Saber utilizar o material é fundamental, certo? Então, CLT é aí a sua baby, é o seu melhor amigo durante a sua preparação na segunda fase. Tudo bem? Bom, aí agora eu tenho uma dica muito importante, um assunto muito importante para tratar, que a nossa segunda fase da OAB está com 75% de desconto. Então, se você quiser assinar um curso para a segunda fase da OAB, o momento é agora. Aproveita esse momento de desconto, esse momento que o site está por um valor muito acessível e adquire o nosso curso da segunda fase de Direito do Trabalho. Yasmin, e quem dá a segunda fase de Direito do Trabalho aí no Master OAB? Eu não conheço. Professor Leandro Antunes. Se você não conhece o professor Leandro Antunes, você está papando mosca, tá? Você está comendo mosca, porque o professor Leandro Antunes é mara, gente. Ele sabe passar com uma didática perfeita o direito e o processo do trabalho. Então, assim, se vocês quiserem saber como é a aula do professor, entre lá no YouTube, masteroab.com.br, no YouTube Master OAB, no YouTube, canal Master OAB, você consegue lá achar as aulas do professor Leandro para você ter uma ideia do que eu estou falando. Aqui, na segunda fase, eu faço parte como agente de aprovação em trabalho. Então, eu vou ser sua monitora e te acompanhar durante esse período, como a gente vem conversando. Bom, segunda fase da OAB, com 75% de desconto, você não vai perder essa super promoção. Você não vai perder esse momento de glória que a gente está passando, que a gente está vivendo. E é muita sorte, né? Ter esse momento de desconto enquanto vocês estão passando aí pela segunda fase. Porque geralmente os valores são muito maiores. Aqui no Master OAB são sempre acessíveis, mas agora está mais acessível ainda. Então, assim, muita sorte. É o quê? Destino, gente, eu tenho certeza absoluta. Se você não conhece o nosso site, entra lá, acessa masteroab.com.br/segunda fase e você vai ter noção do que eu estou falando. A gente vai falar sobre os benefícios da segunda fase daqui a pouquinho. Vamos continuar falando sobre a segunda fase de Direito do Trabalho? Então vamos lá. Repescagem. Devo mudar de área jurídica da prova prática profissional? Bom, essa é uma dúvida talvez para as pessoas que estejam aí passando por esse momento. Reprovou na prova passada e agora vai se candidatar, vai fazer sua inscrição para a repescagem para participar aí da segunda fase do 24º exame. Bom, você tem inscrição para fazer até segunda. Se você está na dúvida se muda de disciplina ou não, você tem que pensar o seguinte: o que te reprovou na última prova foi a área escolhida? O fato de você ter escolhido a área que você escolheu te reprovou porque você não tinha afinidade, porque você não tinha experiência, porque você nunca tinha visto aquilo, ou foi por algum tipo de deslize na hora de colocar os assuntos que você conhecia, que você já sabia, que você estudou pra caramba na sua folha, no seu papel.
Então, assim, é esse balanço que você precisa fazer. Você fez tudo certinho, você estudou pra caramba, você sabe bem? Então, na hora da prova, é que houve um desarranjo ali, ou você não soube responder a determinada questão, ou então te descontaram muito ponto além do necessário. Bom, gente, é isso que você precisa saber. A área que você escolheu é que é o problema? Se ela for o problema, porque você não tinha nenhum conhecimento daquele assunto e você escolheu aquele assunto porque alguém te indicou, porque você achou que fosse melhor naquele momento, bom, se o problema foi a área, eu indico que você troque. Mas se você precisa fazer determinados ajustes só na sua preparação, bom, na hora que você for escrever a sua peça, você ultrapassou linhas demais, então você precisa de preparações de como fazer a prova. Então você precisa fazer mais simulado, você precisa fazer mais peça. Se o seu problema no dia da prova, você fez a peça, mandou bem, foram as questões, então talvez você precise administrar melhor o seu tempo. E você precisa treinar mais questões. Então você precisa fazer essa adaptação. E quem vai conseguir fazer esse balanço é você, que está passando por esse momento. Então você vai colocar a mão na cabeça e vai pensar: poxa, realmente não era a área que eu tinha afinidade, eu não queria essa área desde o primeiro momento para mim. Então, troca e tenta uma outra área que você tenha mais afinidade, você teve experiência com isso. Agora, se não, se você precisa fazer ajustes básicos, ajustes de gestão de tempo, ajuste de treinamento prévio, agora é o momento. Porque você vai ter aí mais um tempo grande até para você conseguir fazer a sua, na verdade grande não, é necessário, suficiente para você conseguir fazer uma preparação até o dia 21 de janeiro, que é a sua prova de segunda fase. Então, se você está na repescagem, você quer continuar com o direito do trabalho, vai fundo e mais uma vez, assina o Master OAB, que está com 75% de desconto na nossa segunda fase em Direito do Trabalho com o professor Leandro Antunes. Então, acessa lá o site para você conhecer melhor o que eu estou falando, masteroab.com.br/segunda fase. Então, a partir de hoje, a gente está com esse desconto Mara, segue até amanhã e eu não sei até quando fica. Então, não perca tempo. Outra coisa importante que eu tenho que falar: se você está fazendo a primeira fase, se você quer continuar, quer começar a estudar para a OAB, a gente tem a promoção do combo. Você compra a primeira e a segunda fase por um preço, gente, olha, um preço muito baixo, tá? Primeira e segunda fase logo numa tacada, porque a gente acredita em você e a gente tem certeza que você vai conseguir a aprovação na primeira fase para fazer a segunda. Então, se você está fazendo a primeira fase, você está vendo o que você vai fazer, se você vai fazer segunda fase em Direito do Trabalho, está conhecendo o site, a gente tem um combo primeira e segunda fase lá no site. Acessa por um precinho muito especial, certo? Se você quiser assinar a segunda fase, 75% de desconto, é só acessar o site para você conhecer esses valores. Tudo bem? Então a gente continua, porque eu falei para você, estou falando para você o tempo todo, a gente começou a falar sobre por que escolher Direito do Trabalho, agora eu tenho que falar por que você vai escolher Direito do Trabalho aqui no Master OAB, né? Se eu estou aqui falando do curso, eu preciso mostrar para vocês quais são as vantagens de vocês fazerem a segunda fase aqui no Master OAB. Afinal, a gente está no momento, vocês estão num momento de, como é que eu posso dizer? Apreensão. Você está naquele momento de escolha. Você já passou na primeira fase. Ou você está aguardando aí, saiu o seu resultado, né? Se eu não me engano, é 14 ou 13 de dezembro, eu não lembro agora a data. Você está esperando aí as primeiras semanas de dezembro para conseguir estudar para a segunda fase, porque você não sabe o que vai acontecer, você está meio apreensivo, tirou 39 e tudo mais, está esperando o posicionamento da FGV. Bom, ou então você já acertou os 40, você está com o pé na segunda fase e você está na dúvida. Qual curso eu assino? Ah, o que tem nesse curso que vai me fazer ser aprovado na segunda fase? Que vai me ajudar, né, durante a minha preparação e fazer com que eu seja aprovado lá no dia 21 de janeiro. É isso que eu tenho que passar para vocês, né? Quais são as vantagens do Master OAB, porque a gente já falou por que fazer Direito do Trabalho, a gente já falou como escolher a disciplina da segunda fase. Agora eu vou te falar quais são as vantagens do Master OAB. Primeiro ponto, gente, que muita gente me pergunta: Yasmin, todas as aulas já estão gravadas? Se eu assinar hoje, agora, pagar, sei lá, R$ 29,90, se não me engano, 12 vezes de R$ 29,90, não lembro agora qual é o valor. Kleber, você consegue ver o valor para mim? Bom, você entra no site, você vê aquele valor, você assina hoje,
você já tem todas as aulas gravadas. E, gente, mas isso está atualizado? Porque assim, eu não sei se está atualizado. Eu não conheço, eu não sei se eu posso confiar. Gente, todas as aulas estão atualizadas, não estão atualizadas com a reforma trabalhista, porque não cai no seu exame agora. Não cai agora no 24º exame. Para o 25º exame, a gente está gravando e já para daqui a pouco publicar. Então não faz sentido a gente disponibilizar um negócio para você para embolar a sua cabeça toda. Então, está atualizado, lei das gorjetas, terceirização, tá tudo bonitinho lá para você, tudo em ordem. Além disso, ainda tem curso de português jurídico. Se você tem dificuldade de redigir, né, a sua redação, se você tem dificuldade de escrever de alguma forma, de alinhar pensamentos, de estruturar uma redação, de você conseguir colocar tudo que você está querendo de uma forma clara ali no papel, a gente tem lá no site um módulo, 2 módulos de português jurídico e interpretação de texto. Então, se você está com tempo, você quer aprimorar a sua escrita, se você quer aprimorar o que você já o seu estudo, a sua preparação, você consegue ter essas aulas lá também, já está disponibilizada. Assinando hoje, você entra no site, já tem tudo, você já pode estudar hoje. A melhor parte, que é muito positivo, e que eu vou falar daqui a pouco, mas já vou dar um spoiler, é que a gente tem plano de estudos para não te deixar na mão, para que você consiga aí se orientar com todo esse conteúdo do site. Então, você quer aula de peça? A gente tem aula de peça. Você quer aula de teoria? Tem aula de teoria. Você quer aula de súmula e OJ? Você quer aula com o professor falando para você, explicando súmulas e OJs separadas por temas, por assunto? Tem lá no site também, gente. Além disso, também tem aulas de exercícios. Então, tem aulas comentadas de provas anteriores, tem aulas de como você fazer questões utilizando o raciocínio jurídico, tem aulas separadas por assunto, né, por tema, princípios, contrato do trabalho, duração do trabalho. Então, assim, você consegue fazer uma preparação amarradinha. Tudo bem? Coloquei aqui, atualizadas, e o segundo ponto, visualização ilimitada. Então, você não entendeu um assunto? Você não entendeu, não entra na sua cabeça a nova lei de gorjetas. Não entra na sua cabeça contrato de trabalho. Você pode assistir 500 vezes se você quiser. É claro que a gente não tem esse tempo, né? Agora, durante essa segunda fase. Mas se você quiser assistir quantas vezes você quiser aquele vídeo, você tem visualização ilimitada. Então, você assiste quantas vezes você quiser aquele vídeo. Fechado? Fechado. Então, todas as aulas já estão gravadas. Isso facilita pra caramba, tá? O seu estudo. Porque se você for esperar ainda as aulas acontecerem semanalmente, eu vou falar que ainda tem um outro benefício muito legal, já vai atrasar o seu estudo. Então, se você quiser assistir as aulas de reclamação trabalhista hoje mesmo, entra lá no site, que você já vai ter esse tipo de acesso. Certo? Segundo ponto, aula ao vivo e monitoria toda semana para retirada de dúvidas e afins. Aula ao vivo e monitoria toda semana. Yasmin, então você está me dizendo que toda semana, além das aulas que eu tenho no site, todas aquelas aulas disponibilizadas no site, mais de 70 horas de aula, exercícios, súmulas e OJs, todas as peças, teoria, teoria processual. Ainda tem aula ao vivo e monitoria? Tem aula ao vivo e monitoria. Então, toda semana, em uma data específica, toda segunda-feira, com o professor Leandro Antunes, ele vai chegar para você e vai te dar uma aula ao vivo, ou seja, ele vai chegar e vai falar, aquele conteúdo já foi pré-estabelecido, a gente tem um cronograma, que a gente vai passar isso para vocês. Então, caso vocês queiram entender mais sobre o assunto, querem tirar dúvidas sobre o assunto, você vai entrar nessa aula com o tema pré-estabelecido e você vai tirar dúvidas no chat. Além disso, tem um chatzinho. Então, vai rolar a aula do professor aqui e vai rolar um chatzinho aqui do lado para você tirar as dúvidas. Aí você vai me falar assim, Yasmin, mas se aquela aula ali, eu já souber tudo daquela aula, eu posso entrar, ou então eu posso sugerir que algum tema seja incluído nas aulas ao vivo para me ajudar, porque eu estou com muita dúvida? Pode. Então você fala comigo, afinal eu sou sua agente de aprovação, daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Então eu posso levar esse tipo de dúvida, esse tipo de requerimento que vocês estão me fazendo, solicitação pro professor. E a gente muda aí o cronograma, então inclui esse tipo de aula que vocês querem ter. Certo? Então, aula ao vivo e monitoria toda semana. Monitoria comigo. Toda semana a gente vai ter uma monitoria. A gente vai trabalhar teoria e questões. Teoria, questões, para que vocês conheçam o estilo de prova da FGV, para vocês conheçam como fundamentar uma questão e vocês não sejam pegos aí de bobeira
na prova, certo? Além de elaborar peça, etc., identificar peça, marca código e todas as coisas que são necessárias durante essa preparação. Aula ao vivo e monitoria toda semana. Terceiro ponto, todas as peças possíveis. Então, lá no site, como eu falei para vocês, já estão disponibilizadas todas as peças possíveis. Além disso, nas aulas de monitoria e nas aulas ao vivo também serão trabalhadas as peças. A gente faz questão de fazer junto com você, de fazer um preparo para que você não fique papando mosca no dia da prova, para que você consiga realmente identificar a sua peça e redigir da melhor forma aí as suas peças, certo? Então, lá no site, todas as peças possíveis. Show? Além disso, simulado com correção individual. Botei aqui, treinar, treinar, treinar. Gente, toda semana, toda sexta-feira, para ser mais específica, a gente libera um simulado para você. E aí, vocês liberam na sexta-feira, então vocês querem mesmo que eu estude no final de semana. Gente, olha só. Durante a preparação da segunda fase, a gente tem que parar para se concentrar, para botar a mão na cabeça e ver o que é a melhor forma, qual é a melhor forma de estudo durante essa preparação. E a melhor forma é se dedicando intensamente. Não adianta, durante esse período, ainda mais que vem feriado aí, Natal, Ano Novo, é claro que no dia de Natal, no dia de Ano Novo, vocês precisam estar com a família de vocês ou aproveitar da melhor forma, mas não estendem, tá? Não estendam, na verdade, né? Esses dias, foquem para que vocês não deem bobeira e percam aí dias valiosos de estudos. Então, assim, simulado toda sexta-feira. Você pode elaborar o simulado até terça-feira da semana seguinte. Então, a gente ainda te dá um prazo estendidinho de 4 dias para que você faça esse simulado e entregue pra gente. A gente vai entregar esse simulado para você corrigido. Então, a gente faz uma correção individual. A gente vai colocar lá. Olha, você não fundamentou legal, você errou isso, isso e isso, era para colocar isso. Então, esses os ajustes que você precisa fazer. Ou então, você está mandando bem, continue assim. E você vai conseguir fazer o quê? Uma medição de como você está, de como está. Como se fosse um termômetro aí da sua preparação para a segunda fase de OAB. Para você ver como você está desde o início, se você consegue elaborar todas as peças que são fundamentais que você saiba lá no dia da sua prova. Então, não prorroguem, não procrastinem, não empurrem com a barriga para que vocês comecem a estudar só em dezembro. Porque tem gente assim, eu vou começar a estudar só no dia 1º de dezembro. Tá no final de novembro, eu vou me dar essas fériasinhas aí até dezembro. Para que prorrogar? Tá? Começa a estudar desde hoje, começa a estudar desde amanhã, para que vocês consigam realmente no dia da prova chegar lá e arrebentar. E eu tenho certeza que vocês vão conseguir se começarem a estudar desde já, começarem a estudar de uma forma inteligente, certo? Então tá, simulado com correção individual toda semana. Então, toda semana vai ter um simulado para você, para que você consiga entregar pra gente, a gente entregue para você corrigido, certo? O prazo para correção, você entrega pra gente na terça-feira, a gente entrega para você na sexta, corrigido, e na sexta a gente já libera outro simulado para que você consiga elaborar também, certo? Quinto ponto, esse ponto é muito legal, que é o seguro da aprovação. Então, comprando o curso, assinando o Master OAB, você tem direito a fazer o próximo exame, que é o 25º exame, caso você não passe agora no 24º com a gente novamente. Então, caso você não passe agora no 24º exame, você tem o seguro da aprovação, que é o que? Você tem direito a fazer a próxima prova da repescagem com a gente. Então, você acaba comprando 2 cursos pelo preço de um. Então, você compra 2 cursos, você tem a oportunidade de estudar 2 vezes com a gente pelo preço de um. Certo? Eu tenho certeza que vai todo mundo passar de primeira. Quem assinar vai passar de primeira. Mas, caso isso não aconteça, você tem direito a fazer repescagem do 25º exame com a gente. Tudo bem? Continuando. Plano de estudos e materiais de apoio. Essa parte é muito legal. Gente, plano de estudos e materiais de apoio em PDF lá no site. O plano de estudos já está disponibilizado. O plano de estudos está com data para começar dia 27 de novembro, então na segunda-feira. Então isso te dá aqui um prazozinho até a mais. Caso você queira começar desde agora, você já pode começar. A gente colocou o plano de estudos para início no dia 27 de novembro. Então você começa a estudar dia 27 de novembro, mete a cara. E como é esse plano de estudos? A gente separa para você. A gente coloca lá a aula que você tem que assistir,
a lei que você precisa ler, a súmula que você precisa saber, que você precisa ler, a súmula, os jotas, que você precisa ver para sua prova, separadas por dia, certo? As peças que você, as aulas de peças que você precisa assistir e o que você precisa fazer em cada dia. Na segunda é isso, na terça é isso, no domingo, exercícios e simulado. No sábado, aula de peça. Na quinta, na sexta, na segunda, na terça, na quarta, também te indica para você. Porque o site tem muito conteúdo. É muita informação. São mais de 70 horas para vocês verem em 2 meses. Então, quem não consegue se organizar, acaba não tendo o aproveitamento de 100%. Acaba se embolando, deixando para depois, tá? Isso já aconteceu. E não conseguir ver todas as peças, não conseguir ver todas as teorias. Então, assim, o que a gente faz para você? Organiza e faz um cronograma para você conseguir elaborar todos os dias esse cronograma de estudo. Então, todo dia tem aula para assistir, tem alguma coisa para ler. Então, a gente faz isso para organizar o seu estudo, para que você não fique perdido com todo o conteúdo e consiga realmente ser útil para você. Não é uma coisa inviável, né? Ai, você colocou para eu ver 8 horas por dia de aula, 6 horas. Não, a gente coloca o que é possível para que vocês consigam adaptar durante a rotina de vocês. Um pouquinho de manhã, um pouquinho à noite, ou tudo de manhã, tudo à noite, depende da rotina que você tem. Se você trabalha, se você estuda, se você tem filho, se você é muito atarefado durante o dia. Então, o plano de estudos é totalmente adaptável. Você faz no horário que você puder, durante a sua rotina de estudo, o que você tem aí durante a semana. Mas a gente faz o quê? Uma organização para que você consiga realmente não ficar perdido. Certo? Além disso, agente de aprovação, nesse caso sou eu em Direito do Trabalho. Eu vou ajudar vocês durante esse período. Então, como eu falei anteriormente, eu vou participar das monitorias, eu vou dar as monitorias para você de Direito do Trabalho. A gente já tem um cronograma, em breve a gente disponibiliza. Toda semana a gente disponibiliza também um calendário semanal. Então, eu tô aqui para ajudar você durante essa trajetória. Seja no grupo do Facebook, seja por e-mail, seja por telefone, o que for. A gente está aqui para te ajudar, de certa forma, e te acompanhar durante essa preparação. Então, qualquer dúvida, qualquer dificuldade, qualquer empecilho, a gente está aqui para corrigir, para te ajudar e para te preparar da melhor forma, sem nenhum tipo de estresse, tá? A gente não quer que seja cilada, né? Como eu coloquei para você. Não era amor, era cilada, mas não precisa ser cilada, né, gente? Pode ser tudo só no amor, caso a gente consiga aí trabalhar de forma amigável, juntos, durante essa preparação. Então, a gente faz um grupo do Facebook, a gente tem um grupo fechado no Facebook, quem quiser pode participar das nossas interações. Então, toda semana vai ter interação no grupo do Facebook. Eu vou mandar para vocês também calendário, plano de estudos. Então, no grupo do Facebook, eu coloco lá as verificações de peças imediatas. Então, toda quinta-feira vai ter o quê? Verificação imediata de peça. Então, eu vou jogar uma peça lá para que você identifique da melhor forma e rapidamente. Colocou? Eu quero só que você me diga qual é a peça. Não é para você chegar, colocar, fundamentar, não precisa disso. É só para você identificar. Isso é mandado de segurança, isso é uma ação rescisória, isso é uma ação consignatória, isso é uma reclamação trabalhista, recurso ordinário, contestação. É para você identificar qual é a peça. Afinal, tem tudo no site, você vai conseguir estudar, porque já tem todas as aulas gravadas no site. Aí, uma aluna me fez a seguinte pergunta. Agora eu esqueci de falar isso pra vocês. Yasmin, e se eu não conseguir assistir as aulas ao vivo? Porque as aulas ao vivo vão ser às 7 horas da noite, né? As monitorias às 6. Se eu não conseguir assistir porque eu vou estar na faculdade, eu vou estar trabalhando, ou vou estar com meu filho, eu não vou poder assistir durante esse horário, o que eu faço? As aulas ficam gravadas no site. Então, a gente disponibiliza essa aula ao vivo no site para você conseguir assistir no dia seguinte ou depois, quando você tiver disponibilidade. Então, caso você não tenha disponibilidade naquele horário, a gente disponibiliza no dia seguinte. Outro ponto importante que eu preciso falar é que a gente vai ter aulas com o professor Eduardo Valadares no manual de aprovação. Então, toda semana a gente vai ter 1 hora de aula em que o professor Valadares vai falar de metodologia de estudo, ele vai falar de como você se preparar melhor, como você ter menos, você se concentrar melhor, como você se organizar, como você manter a ansiedade, porque afinal a gente está passando por um momento de estresse. Segunda fase é estressante? Sim, eu passei por isso, todo mundo passa por isso, momento de tensão. Quando eu estudava,
para a segunda fase, eu lembro que meu olho até tremia, eu tinha aquele tremedeira no olho, porque eu ficava tão estressada, eu ficava tão nervosa, que isso me deixava com aquela ansiedade, né? Então meu olho tremia, eu ficava com meu olho tremendo, aí eu ficava assim, ai meu Deus do céu, para de tremer porque senão eu não consigo estudar. Então assim, eu sei que é um momento estressante, então por que não diminuir isso com o nosso apoio de certa forma? Então o professor Eduardo Valadares vai estar aqui para dar dicas de metodologia de estudo para você, como você controlar a ansiedade, como você pode melhorar o seu aproveitamento no estudo, né? Se organizando e fazendo qualquer tipo de concentração, meditação, para você ter uma melhor memória, etc. Então, além disso, a gente também tem aula no manual de aprovação e é fundamental aí durante a sua preparação. Outro ponto importante, eu falei até de nervosismo, né? E isso não pode te atrapalhar no dia da prova. Isso não pode ser fundamental no dia da sua prova. Então, no dia da sua prova, você, de certa forma, precisa manter a calma. Como a gente faz isso? Então, a gente pode trabalhar isso também, para te ajudar a manter a calma aí no dia da prova, que pode ser aí a reprovação, vamos dizer assim, de muita gente, né? Sabe o conteúdo, mas no dia da prova fica tão nervoso que não consegue passar para o papel, não consegue encontrar as respostas na sua própria CLT, fica tão nervoso que não consegue identificar a peça, não consegue desenvolver. Bom, é isso que a gente precisa trabalhar também e a gente está aqui para isso. Então, para finalizar, segunda fase da OAB com 75% de desconto. Se você gostou do que eu falei, se você se interessou, se você quer ser um assinante Master OAB, se você não quer passar por nenhuma cilada, se você quer fazer essa segunda fase aí pagando pouco, um preço muito acessível e tendo um produto de qualidade, tendo um ensino de qualidade com um professor ótimo, com monitoria, com aulas ao vivo toda semana, com materiais de apoio para te auxiliar durante essa preparação, apostila de peça, raio-x das provas anteriores, a gente disponibiliza também uma folha de rascunho para você conhecer o que você vai encontrar no dia da sua prova, com simulados semanais para você fazer treinamento, para você gerir o seu tempo, para administrar o seu tempo da melhor forma, para você conhecer a sua prova. Gente, só assinar o Master OAB, segunda fase, com 75% de desconto. Onde, Yasmin? Onde eu encontro isso? Lá no masteroab.com.br/segunda fase. masteroab.com.br/segunda fase. Você tem acesso a todo esse conteúdo e toda essa informação com relação a valores. Então, aproveita, porque isso não é para sempre, tá? Então, até amanhã eu te garanto que vai estar aí com esse preço. Final de semana eu já não sei. Então, garante logo a sua segunda fase aqui no Master. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Pode ser aqui no Facebook, pode ser entrando no site, mandando e-mail, pode ser pedindo para a gente ligar para você. A gente está aqui para te ajudar de certa forma. Segunda fase do AB com 75% de desconto. Era isso que eu queria trazer para vocês. Então, a gente começou a live falando por que fazer segunda fase em Direito do Trabalho, fazendo uma síntese. A gente falou sobre isso. A gente falou como você escolhe a sua segunda fase, que você tem que pensar na sua afinidade, o que você vai fazer no futuro. A gente falou da prova de segunda fase, a gente falou dos momentos processuais claros, a gente falou da CLT, que é um conteúdo que você pode aglutinar todas as informações e usar esse material a seu favor no dia da prova. Você não precisa decorar nada, você pode levar o seu material e no dia da prova saber da melhor forma utilizá-lo. E a gente falou das vantagens de você ser um assinante do Master. Qualquer dúvida, a gente está aqui para isso. Um beijo e tchau. Te espero aqui, tá? Na segunda fase. Tchau.